Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para esta conversa recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um momento muito especial novamente estar aqui com você para compartilharmos algumas reflexões, algumas ideias, alguns pensamentos e também com todas as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a milenar linguagem do discipulado. Naturalmente não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e de maneira eclética extrair ideias através desse nosso podcast de hoje que sejam práticas, que sejam úteis, que sejam válidas para as nossas vidas. Esse é um tema bastante recorrente, José Roberto, na filosofia tradicional, ou seja, a linguagem mestre-discípulo. E ela é milenar, ela é atemporal e é algo que nós podemos viver nos dias de hoje. Quando estudamos esses temas, por exemplo, em Nova Acrópole, aprendemos muito das escolas gregas, das escolas clássicas pitagóricas, por exemplo, chinesas, tibetanas, enfim, não é nada novo. E há algo muito comum nessas escolas, comum no sentido de semelhante, que é um sistema de discipulado, um sistema de ensinamentos, no sentido tradicional do que isso implica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente se inteirar mais do assunto que vamos tratar aqui nesse podcast. Algumas das civilizações que você mencionou são essas mesmos, né, Danilo? Tanto do Oriente como do Ocidente. Mas nós teríamos que incluir muitas outras, né, para abarcar um pouco, para ter uma ideia muito leve do que era esse sistema de formação do ser humano, de preparação do ser humano para a arte de viver. Porque esses povos, né, eles tinham uma visão bem mais ecológica da vida e da mesma maneira que eles percebiam que existe o dia e a noite, ou seja, existe a polaridade natural da vida, existem também na vida das pessoas, né, os momentos que são dias e os momentos que são noite, ou seja, há momentos, né, que trazem alegrias, compensações, tranquilidade, mas existem momentos, né, que são mais noturnos, vão trazer dificuldades, vão trazer complicações, vão trazer situações que vão nos exigir ou uma postura muito ativa ou então uma postura de fuga. Então eles consideravam que a vida é algo que, digamos assim, tem de uma maneira muito natural essas questões, né? E que de certa maneira o indivíduo, ele quando diante da noite do momento, diante da noite trazida pela dificuldade, né? A noite como um símbolo aqui, considerava que ou o ser humano ele vai pouco a pouco se preparando a lidar por essas questões, ou por um natural instinto de autopreservação, em algum momento ele começa a fugir dessas circunstâncias. Ele vai complicando pouco a pouco o seu passo na vida e por conta da sua omissão, ele acaba complicando a situação para aqueles que muitas vezes estão ao seu redor e dependem também de uma ação dele, né? É como nós pensarmos numa brincadeira que a gente participava quando era mais jovens, né, quando éramos criança, que é aquela brincadeira do cabo de guerra, em que tem 5 de um lado puxando a corda e tem 5 do outro. De repente alguém chega e fala assim, isso aqui tá muito difícil, tá muito chato, e sai da brincadeira e vai embora e deixa 5 contra 4. Bom, talvez os outros 4 fiquem desmotivados, né? E um deles fala assim, bom, também vou deixar isso, né? Bom, agora já são 5 contra 3. Então, a vida social, ela é muito isso, ela se torna muito complicada quando as pessoas, não reconhecendo a parte que lhe cabe, né? Diante de tais dificuldades sociais que lhes atingem pessoalmente ou que atingem a sociedade como um todo, resolvem, de repente, cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Há um desequilíbrio. Não um desequilíbrio, apesar do exemplo que eu utilizei, né, não é um desequilíbrio contra o outro, mas é um desequilíbrio perante a própria vida e perante a própria natureza, cuja a harmonia também depende em grande parte da consciência humana, da ação humana. Então é muito interessante que esses antigos povos, né, principalmente na consideração dos grandes dirigentes dessa sociedade, ou na consideração dos grandes sacerdotes, ou na consideração dos grandes sábios, eles consideravam que haveria de ter uma maneira de
preparar o ser humano para essas realidades, para que ele não fosse pego pelas costas por causa do medo, por causa da dúvida, por não se considerar forte o suficiente, deixar a coisa simplesmente acontecendo, gerando cada vez mais complexidade à sua vida e também complexidade à sociedade, né? Porque é muito interessante, a vida ela já nos traz uma série de complexidades própria da dualidade do mundo em que nós vivemos, né? Do universo que nós vivemos, a gente pode dizer. Mas o ser humano, com a sua atitude, com a sua responsabilidade ou com a sua falta de responsabilidade, a sua falta de iniciativa e a sua falta de consciência, ele acaba, digamos assim, juntando as dificuldades inerentes trazidas pela vida, aquelas ocasionadas pela sua fuga, pela sua falta de percepção, pela sua falta de conhecimento, ou seja, por tudo aquilo que o ajudaria a participar, né, e a colaborar com outros para ir desatando o nó das situações. Então é isso, né, Danilo? Esses antigos povos, eles tinham essa visão muito clara, como eu disse, né, uma visão bastante ecológica, uma visão bastante integral de que a natureza, ela tem as suas dificuldades e que, de certa maneira, o ser humano há de ser, pouco a pouco, educado, há de ser, pouco a pouco, preparado para se sentir forte perante os desafios da sua vida, os desafios da vida da sociedade, os desafios que a natureza vai nos trazendo, né? Não era uma questão deles pensarem que a vida ensina. Não, a vida não ensina, a vida ela já traz a prova. E muitas vezes quando o indivíduo não está preparado. E justamente o aprendizado tinha que se dar através de um sistema, paulatinamente, né, para que as pessoas que se engajavam nesse sistema, elas fossem compreendendo as leis naturais da vida de uma maneira bastante pedagógica mesmo, com uma parte teórica, uma parte de exercício dessa teoria recebida e também uma aplicação bastante prática disso. E os sistemas utilizados para essa pedagogia, né, Danilo, era a observação da própria natureza, era muitas vezes através das mitologias, né, onde os heróis mitológicos eram utilizados como modelo de inspiração realmente para os homens, as mulheres, os meninos, as meninas, os jovens e as jovens, para que cada um deles percebesse naquele herói ou naquela heroína um arquétipo a servir de modelo. Outro elemento utilizado era a própria aproximação do ser humano de um mestre, de alguém que já tivesse essa experiência, né, do que a vida nos reserva, do que as leis da natureza nos reservam, para poder transmitir assim, olho a olho, algo desse grande mistério que é a nossa própria vida, a própria vida humana. E é importante você citar isso, José Roberto, porque no mundo atual, a falta de virtudes e valores tem levado cada vez mais a uma série de enfrentamentos, isso não é novidade, mas é importante ressaltar a ausência desses elementos. Por isso, eu gostaria que você falasse dessa pedagogia discipular, desses elementos que eram ensinados nessas escolas de tradição, onde havia aquele que ensinava e vivenciava esses valores, e aquele que aprendia e também vivenciava e que expressava isso na sociedade a qual ele estava inserido. E isso faz falta no mundo de hoje e tem gerado uma série de desafios, problemáticas, enfrentamentos, justamente pela ausência desse elemento prático que é o aspecto moral na vida cotidiana. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Naturalmente que você não vai esgotar o tema e nem vai fazer um simpósio aqui, mas de maneira sintética e resumida dentro das possibilidades, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ausência desses valores e o impacto que isso causa na sociedade atual, seja no Ocidente ou no Oriente, e também falasse de como nós podemos viver algo dessas virtudes e valores no mundo de hoje e a importância que isso tem. Há muitas dificuldades para uma compreensão vital disso, né, Danilo? Porque já é um sistema que no Ocidente não existe há mais de... Aliás, no nosso mundo, na nossa civilização atual, não existe há mais de 1.500 anos, 2.000 anos, né?
Então nós temos uma ideia muito vaga do que é esse sistema de formação discipular. Nós temos pouco material, né, culturalmente aceito para comparar. O que nós podemos dizer, né, é que não precisamos nem ser muito eruditos, é nós abrirmos a nossa janela, né, acompanharmos um pouco o que acontece no nosso mundo e perceber que existem muitas problemáticas. Olha, o mundo antigo, né, Danilo, o Egito, tanto as pessoas que viviam no Egito como a sociedade egípcia também tinham as suas dificuldades, né, as suas próprias contradições, ou seus próprios desafios, eles não eram perfeitos. A mesma coisa com relação aos maias, aos astecas, né, aos celtas. Todos esses povos, né, tinham o seu rol, o seu leque de desafios e também de, digamos assim, contradições com relação à sua própria cultura, né? Nós não estamos falando aqui de povos que eram perfeitos, mas uma das dificuldades de nos aproximarmos dessa ideia de formação do ser humano na antiguidade é considerarmos que todos eram povos muito primitivos em comparação a nós. Né? Que, por exemplo, eles não tinham tecnologia, eles não tinham as facilidades sociais e materiais que nós desenvolvemos pelo mérito da nossa própria sociedade, da nossa própria civilização, e tudo isso é verdade. Mas eles tinham outros recursos. A gente entra um pouquinho dentro dessas sociedades, né, Danilo? A gente sempre percebe o quê? Sempre percebe a preocupação com a formação do indivíduo. Porque se o indivíduo está formado, a sociedade vai ter desafios, mas com os indivíduos, né, conscientes de que ante os desafios da sociedade eles teriam que dar um passo à frente e não dois atrás, eles iam resolvendo essas situações, né? Eles não iam deixando as coisas se acumularem. O que acontece na nossa sociedade é justamente um pouco o que a gente vai percebendo, e isso, Danilo, é interessante que não é uma percepção só da filosofia, não é só uma percepção como escola de filosofia, né? É uma percepção de muitos estudiosos hoje, de antropologia, de psicologia. Existem muitos cientistas sociais hoje que estão percebendo, né, que a nossa sociedade falta algum nível de solidez, tem alguma coisa que, apesar de todo o desenvolvimento técnico que caracteriza a nossa civilização, nós não estamos conseguindo captar. Nós não estamos conseguindo resolver problemas, né, de miséria social, de miséria psicológica, de fobias, de medos, angústias, ansiedades. Apesar de toda a tecnologia, né, nós estamos nos sentindo ameaçados pela própria destruição dos nossos rios, das nossas florestas, né, a ampliação artificial dos desertos, a caça predatória, né, que está eliminando desde animais mamíferos até mesmo vida mais simples, sapos, insetos, né? A vida social também, ela se torna também um pouco angustiante, né? Cada vez é mais difícil nós nos locomovermos dentro das nossas cidades, cada vez é mais difícil nós deixarmos o nosso carro parado numa localidade e não termos certeza de se ele vai estar lá quando nós voltarmos, né? Cada vez é maior o medo, né, de sairmos às ruas ou deixarmos os nossos entes queridos saírem às ruas, né? Porque, bom, a violência social é algo que está muito presente hoje na nossa sociedade. Tem as coisas boas, com certeza, né? Mas a menos que queiramos tapar o sol com a peneira, a gente percebe que também tem muitas contradições que, apesar de todo o desenvolvimento científico, apesar de todo o desenvolvimento técnico, apesar de todo o desenvolvimento social, nós não estamos conseguindo dar uma boa solução para isso. Não, eu não digo uma solução individual. Ah, esse ganhou loteria, resolveu os seus problemas. Aquele grupo, né, se afastou, foi morar lá em Campos do Jordão, ou então no Nordeste, ou então nos Alpes Suíços, ou então no Tibete, então para eles não tem mais esses problemas cotidianos. Para a grande maioria não, para a grande maioria esse receio, esse medo, ele é uma realidade. Esses são alguns exemplos, né, Danilo, de que tem muitas dessas coisas que nós não vamos ver na antiguidade, né? Nós não vamos ver falar em jovens intoxicados por excesso de bebida ou por excesso de outras substâncias, né, mais destrutivas. Nós não vamos ver jovens e adultos perdidos, sem muito rumo, sem muito sentido de vida, sem trabalho, né, sem perspectivas.
Nós não vamos ver. Bom, enfim, é o que eu falo para você, né, Danilo? Não é fechar os olhos e considerar que esses povos não tinham as suas dificuldades e as suas próprias contradições. É que hoje, né, as dificuldades e as contradições, elas parecem muito mais massivas. Nos angustia muito mais, né, não sabermos o que vai acontecer quando nós sairmos de casa. Nós perdemos a capacidade pessoal, a capacidade individual de sentir que a nossa ação ela é necessária e ela é capaz de mudar em algum nível essa situação. A gente fica na esperança de que sim, né? Mas a gente não tem uma certeza. Justamente a questão do sistema discipular nessas antigas sociedades era algo que ia preparando os indivíduos, né, que se aproximavam, os indivíduos que se sentiam atraídos por esse sistema, para que cada um deles, né, se sentisse responsável por aquilo que acontece dentro da cidade. A formação era de tal maneira, né, Danilo, primeiro nas antigas escolas iniciáticas ou mistéricas do Antigo Egito, e depois nas antigas escolas de filosofia da época grega ou da época romana, por exemplo, das darsanas na antiga Índia, o Zen budismo, né, o antigo Zen budismo no antigo Japão também, as escolas confucionistas ou taoístas da antiga China também, eram todos centros onde os indivíduos, né, eles se aproximavam justamente para tomar contato com a coragem interior, com a vida interior do ser humano, que permite ao ser humano ir percebendo quais são as suas dificuldades como indivíduo, como pessoa, quais são as suas dificuldades como cidadão dentro de uma sociedade, quais são as próprias dificuldades dentro da sociedade também, e aí ir colocando as suas mãos à obra. Claro, o indivíduo não resolvia todas as situações, mas ainda assim, né, ele ia com esse espírito idealista de que, olha, isso aqui depende de mim, então isso aqui eu posso resolver. E as coisas então iam caminhando de uma maneira muito mais harmônica, né, Danilo? Sem dúvida, José Roberto, é importante você fazer essa menção às contradições do mundo antigo ou das civilizações antigas, porque isso é natural que tenha acontecido. A questão é que hoje nós temos muito mais contradições, muito mais enfrentamentos e muito mais falta de virtudes e valores, haja vista a grande quantidade que temos tido de enfrentamentos, guerras. Ou seja, não é algo novo. Nós vemos isso na televisão, vemos isso nas ruas, vemos esse momento que estamos vivendo. Embora temos que ter sempre muita esperança, mas o mundo atual, o mundo moderno, dos séculos 17 em diante, temos tido uma quantidade de guerras e enfrentamentos muito maiores. Ou seja, há que ter um equilíbrio entre o conhecimento, a tecnologia e as virtudes e valores. Por exemplo, hoje qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube e falar sobre qualquer tema, sem que isso seja verdade de fato e sem que aquela pessoa que está lecionando ou ensinando tenha um comprometimento com aquilo de fato, ou seja, vivenciar aquilo que ele está ensinando de maneira íntegra e moral. Uma criança, só como um outro exemplo, pode assistir qualquer vídeo no YouTube sem nenhum tipo de critério se os pais não a ensinem a direcionar a sua educação para algo belo, valoroso, digno. Ou seja, ensinar virtudes e valores desde o princípio é algo muito importante. E essa falta de norte, de direção dessa ideia pedagógica de ensinamentos que sejam vividos, refletidos e aplicados na prática tem feito falta na sociedade. Eu gostaria que você falasse sobre isso porque muita comunicação, muita informação não quer dizer que estamos nos aproximando da verdade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas questões para que a gente reflita sobre como nortear melhor a nossa vida em função desse critério filosófico de aprendizado. Sim, Danilo, não há nenhum problema, né, em, digamos assim, os nossos meios de comunicação, eles são a conquista da nossa época, né, e nós teríamos que ter bastante orgulho disso e, claro, também um aprendizado para utilizar com inteligência, né, e olha, nos facilita muito a vida, né, se eu, por exemplo, não sei cozinhar um determinado prato, hoje tenho mais facilidade, mais acesso à informação para aprender sobre isso. É interessante essa humildade do ser humano, né, olha, eu não sei fazer isso, preciso aprender, né? Então eu vou realmente no YouTube, eu vou na internet, ou eu assisto um programa de receitas para aprender algo sobre isso.
Então isso é muito natural do ser humano, né? Essa curiosidade em querer aprender as coisas, e hoje os meios de comunicação nessas coisas nos facilitam muito. A mesma coisa, eu tenho uma certa experiência com carro, mas também não domino. Há programas na internet, há produtores de conteúdo que estão de olho nessas pessoas que têm um carro que ainda é possível ser consertado sem levar no mecânico, né? E dão essas dicas ou de conserto ou de manutenção. Isso também é muito útil, é muito pragmático, é muito prático. Perfeito? Não sei que profissão eu quero fazer na minha vida. Ora, existem centenas de canais de comunicação, de especialistas, né, que estão dispostos a dar um conselho, a ajudar os jovens, né, passando as características positivas e negativas de determinados setores profissionais da sociedade. A grande questão, né, Danilo, é que não há essa preocupação com, por exemplo, os elementos que são os mais próprios da vida humana, né? Escolher a profissão é importante, aprender a cozinhar é importante, mas principalmente, né, como lidar com as nossas inseguranças? Como entender que o medo é algo natural em mim, como ser humano, aceitá-lo como algo que está muito presente, né? É como a minha pele, é como a minha carga genética, é como as minhas emoções e os meus pensamentos. O medo também, ele é tão natural quanto a nossa pele ou como a nossa forma de pensar. Mas quem nos ensina, né, essa naturalidade do medo e quem nos ensina a canalizarmos este medo, né, para que ele não se transforme em pânico? A mesma coisa com relação digamos assim, a muito dos nossos conflitos emocionais de convivência. Afinal de contas, o que é o amor, o que é a bondade? Onde é que nós estamos aprendendo, né, sobre os variados tipos de amor, conforme falou Platão, né? Como desenvolver o amor familiar, como desenvolver o amor fraterno, como desenvolver o amor pela fraternidade, como desenvolver o amor, o respeito pela natureza, como desenvolver o amor pela sabedoria, como desenvolver o amor pelo aspecto sagrado, divino, por Deus, né? Então todas essas questões, né, Danilo, são questões que não basta simplesmente encontrarmos um programa ou vários programas, né, e irmos acumulando informação e acumulando informação. Há necessidade, né, de que o programa contemple, logicamente, né, o contato com o aspecto técnico e teórico desses elementos. Afinal de contas, o que é a nossa mente? Quais são os limites da nossa mente? Quais são os seus poderes latentes e interiores? Por que eu não tenho memória? Ou porque eu só guardo as bobagens a que tenho acesso, não consigo guardar os conteúdos mais complexos? O que me falta? O que eu preciso desenvolver? Então nós temos isso, né, Danilo? Nós temos esse mundo interior de sentimentos, como as nossas raivas, os nossos medos, os nossos amores. Nós temos os nossos mundos interiores de pensamento, de dúvidas, de desentendimentos, que muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso. E simplesmente, né, o contato com os meios de comunicação não é suficiente. Há uma necessidade de, digamos assim, um acompanhamento mais pragmático, mais próximo, para que o indivíduo se sinta, né, que ele está aprendendo e colocando isso na prática. Porque, Danilo, pelo menos o que a gente vê um pouquinho, né, das tradições das antigas escolas de filosofia, isso é bom pra caramba. Esse sentir que nós somos donos do que nós sentimos, donos do que nós pensamos, e o pouco que nós conseguimos fazer do pintar uma parede, né, ao conduzir um grupo de pessoas ou de jovens numa ação ecológica, em que cada um sente que do que depende dele, né, está fazendo o que é possível para tornar o mundo um lugar melhor, ou pelo menos a sua vida uma vida um pouco melhor, é impagável. Pelo menos é isso que a gente vê, né? Essa ação voluntária praticada em todas essas grandes civilizações sempre gera isso como uma espécie de testemunho, né, de que o ser humano está encontrando o seu lugar. Para começar, ele está encontrando a si mesmo e também está encontrando o seu próprio lugar. E isso era uma temática bastante desenvolvida nessas antigas escolas de discipulado, para que o ser humano ele tivesse essa alegria de viver sabendo quais são os seus potenciais que podem ser bem desenvolvidos.
E falando desses potenciais bem desenvolvidos, José Roberto, é natural que a gente fale da filosofia nesse processo, obviamente, porque se a gente lembra da escola platônica, se a gente lembra da escola aristotélica, ou das escolas pitagóricas, ou, por exemplo, da escola estoica, enfim, estamos falando de inúmeras escolas que marcaram época e, como você bem disse, trata-se de um testemunho do comprometimento com a humanidade, ou seja, do comprometimento consigo próprio por parte daqueles que aprendiam a refletir sobre as questões da vida, a viver isso e transmitir para os demais. Então, eu gostaria que você falasse desse processo para que a gente refletisse a importância não só de estudar filosofia, mas de praticar filosofia, o que nós fazemos, por exemplo, em Nova Acrópole e outras instituições fazem também de maneira séria. E isso é muito importante para que a gente tenha esse mundo novo e melhor que todos nós, no íntimo, ansiamos. Assim, Danilo, a gente percebe que nas antigas sociedades, né, eles não tinham muitos dos nossos limites. Hoje em dia, uma pessoa bate no peito e diz assim: olha, eu estou aprendendo as coisas sozinho. E realmente, a nossa sociedade, né, nos dá bastante meios para que a gente aprenda matemática sozinho, para que a gente aprenda as nuances de uma linguagem científica sozinhos, né? O desenvolvimento técnico da nossa sociedade está disposto a qualquer pessoa que se esforce e tenha boa vontade para isso, né? E queira se aprofundar e se dedicar também. E nós mesmos, como escola de filosofia, a gente tem muito prazer em tomar contato com muitas dessas pessoas que têm um conhecimento técnico e que em algum momento compartilham isso conosco e entre nós, né? Uma satisfação muito grande, aumenta a nossa carga cultural, né? Enche o nosso coração de alegria ver que a pessoa tem uma boa disposição e também a oportunidade de compartilhar isso, né? E isso nas antigas escolas, nas antigas sociedades, era uma realidade muito mais viva. Nós não temos ideia de como era, né? Mas era uma coisa muito mais viva, muito mais orgânica mesmo, muito mais... A generosidade era alguma coisa assim... O estranho era não praticá-la, era não compartilhar aquilo que se tinha de bom e de melhor com os demais. Hoje é uma exceção. Encontrar uma pessoa honesta é algo assim que causa muita admiração nas pessoas, sem dizer que grande quantidade vão achar assim: poxa, mas perde tempo no mundo de tanta concorrência e tal, né? Devia estar mais preocupado em fazer fortuna, ganhar dinheiro, se dar bem. E essa nossa cultura, ela tem tido os seus frutos um pouco amargos, né? E está muito impregnada em nós, está bastante impregnada em nós. De outro lado também, né, Danilo, a gente percebe que há muitos filmes ou livros que são muitas vezes campeões de bilheteria justamente porque demonstram essa predisposição de alguns jovens, alguns homens e algumas mulheres de aprender com alguém, né, de aprender com um mestre, essa arte de viver. Eu acho que um exemplo que a gente já citou aqui 1 milhão de vezes é Star Wars, né? Onde a gente vê o jovem Luke Skywalker ali de boa no seu planetinha deserto, levando a sua vidinha, trabalhando, cuidando dos seus tios, cuidando das suas coisas. De repente ele se encontra com o Obi-Wan Kenobi e resolve partir para uma aventura intergaláctica, né, com todas as dúvidas e medos. E depois ele encontra o mestre Yoda, que efetivamente, né, um pouco mais amadurecido do que ele tem e do que ele não tem, aprofunda ou até transformar num verdadeiro discípulo, né, um verdadeiro Jedi, um guerreiro que ainda tem sombras, mas que cada passo é uma oportunidade de lidar com essas sombras, lidar um pouco melhor com essas suas condições interiores, descobrindo também quais são as suas virtudes, os seus valores e cumprindo o seu pequeno papel para a Ordem da Galáxia, né? E outros livros, outras aventuras, né, Daniel? A gente vê isso também na relação entre o Pequeno Príncipe e a raposa, né? São uma espécie de resquício de antigas civilizações em que isso não era só um livro ou não era só um filme, mas era uma
uma vivência real para homens, uma vivência real para mulheres, uma vivência real para jovens e uma vivência real para homens e mulheres adultos, mais maduros, o que quer que seja, né? Essa capacidade de olhar para a natureza, né, e fazer relações que lembram os amigos, relações que lembram as dificuldades, as aventuras, tudo para ter um pouco mais dessa força interior que nos faça fazer frente à vida, né, com o que nós temos de melhor, deixar realmente, sentir que estamos realmente deixando a nossa pegada. E Nova Acrópole, como escola de filosofia, né, busca resgatar um pouco esse sistema, para que nós sintamos que isso sim é um benefício, que há muitas coisas, né? A relação discipular nunca foi essa questão de tirar a liberdade do ser humano, mas pelo contrário, auxiliar o ser humano, né, a aprofundar cada vez mais a responsabilidade por si mesmo, saber para onde ele está indo e saber que esse caminho ele é feito de uma maneira bastante matemática, bastante regrada, bastante precisa, justamente baseado na liberdade que nós temos de escolher e fazer aquilo que nós queremos. E se vamos entendendo que aquilo que nós queremos é também aquilo que a vida, o universo, os anjos, os deuses ou Deus quer para nós, isso também é uma grande vantagem. Agora, para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você, nas suas palavras finais, José Roberto, além de tudo que já trouxe ao longo do nosso podcast, falasse um pouco mais sobre a importância de viver tudo isso, ou algo disso que você mencionou ao longo da sua explanação nos dias de hoje. Ou seja, você lembrou bem do cinema, quando a gente busca essa relação, que é uma relação muito natural entre mestre e discípulo, não é uma relação de egoísmo, de cerceamento, pelo contrário, é uma relação de liberdade, de consciência, de ensinamento, de transmissão e, portanto, de vivência. E você citou alguns casos aí encontrados no cinema, eu gostaria de lembrar outros também muito importantes e belíssimos que trazem essa relação, como por exemplo no filme Ao Mestre com Carinho, ou no outro filme clássico do cinema, Karate Kid, onde há o Daniel San e o seu mestre Miyagi, Coach Carter também, enfim, essa relação sempre foi belíssima, importante e natural dentro de um processo civilizatório. Bom, trazer um elemento aí, né, Danilo? É uma frase de Confúcio que durante muito tempo ela me perseguiu, né? E me persegue até hoje. De vez em quando eu me volto para ela para refletir realmente no que ela significa para mim realmente como ser humano, né? E Confúcio diz o seguinte: olha, existem 3 métodos para ganhar sabedoria. O primeiro é por reflexão, que é o mais nobre. O segundo é por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro é por experiência, que é o mais amargo. Então é interessante, né, que essa trilha discipular desenvolvida na antiga Grécia, desenvolvido na cultura samurai do antigo Japão, desenvolvido pelos sacerdotes, né, da antiga Índia, pelos monges da antiga China ou mesmo do antigo Tibete, pelos filósofos gregos ou romanos, pelos druidas celtas, né, pelos sacerdotes das escolas africanas, americanas, enfim, em todas as culturas inteligentes, né, que hoje nós muitas vezes admiramos as suas obras, até as suas obras arquitetônicas, artísticas, eles tinham isso como uma realidade, principalmente nesse segundo aspecto que Confúcio toca, né? Que a segunda maneira de se obter sabedoria é por imitação, por aprendizado, e é o mais fácil, já que nós ainda não somos capazes, né, de olhar para uma árvore e tirar dessa árvore toda a sabedoria que ela tem a nos oferecer. Nós ainda não somos nem a raposa e nem o pequeno príncipe, né, para olhar as estrelas e imaginar o príncipezinho como o pequeno príncipe ensinou ao aviador, né? Mas é interessante que essa imitação, esse ter um modelo nos dá liberdade, vai nos ajudando a desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa imaginação, para que um dia, né, no nosso próprio caminho, nós tenhamos esse poder de olharmos para o meu animal de estimação e retirar
toda a sabedoria que a natureza tem a me transmitir através dele. A mesma coisa com relação à natureza, a mesma coisa com relação a um rio, a mesma coisa pelo fato de eu viver numa sociedade e numa cidade onde eu não consigo ver o céu. Aproveitar muito bem, né, quando eu for a uma montanha, a uma praia, conversando com os amigos, olhando o horizonte infinito à nossa frente, enfim, desenvolver essa capacidade de reflexão. É como você bem colocou, reforçando aí o que a gente estava falando atrás, né? A imitação ao qual se refere Confúcio, o ter modelos, né, de vida mais sábia, mais honrada e mais nobre, ela não tira a nossa liberdade, pelo contrário, ela nos torna cada vez mais livres no nosso coração, na nossa maneira de pensar, nos critérios que eu mesmo sinto que estou desenvolvendo para conseguir entender um pouco melhor as pessoas, um pouco melhor o país em que eu vivo, o mundo em que eu vivo, a natureza e o universo que nos cercam. José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, que nós possamos estar juntos aí outras vezes, né, para trocar alguns pequenos pontos de reflexões filosóficas e que isso nos seja sempre um apoio de muito crescimento. Eu espero isso para mim, eu espero isso para você e também espero isso para cada pessoa que tem aí a gentileza de nos acompanhar. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, basta acessar também o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se Concerto para Alaúde, Violinos e Baixo Contínuo em Ré Maior, RV 93.